Olá pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje a gente vai bater um papo sobre a decoerência quântica. Afinal, se tudo no universo é quântico, por que aqui na nossa macro realidade a gente não vê esses processos acontecendo? Porque, por exemplo, eu, você, nós não conseguimos atravessar uma parede? Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje, eu costumo às vezes falar aqui com vocês, né, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, quero traçar uns paralelos aqui bem intrigantes. O que eu vou trazer aqui? A gente vai falar sobre a decoerência, obviamente, que é o tema desse vídeo, desse assunto, mas eu também vou trazer a questão do colapso da função de onda, para a gente traçar um paralelo nessas duas abordagens, e vou também trazer a questão do arquétipo e do inconsciente coletivo, para a gente poder ferver um pouco a nossa cabeça. Bom, muito provavelmente você, principalmente se você acompanha aqui o meu canal, você já deve saber o que é o experimento da fenda dupla, você também já deve saber o que é um colapso da função de onda, você também já deve saber o que é estado de superposição, emaranhamento quântico. Hoje eu vou focar um pouquinho, e agora, na questão da decoerência. Na decoerência quântica, diferente da outra abordagem, que é o colapso da função de onda, a decoerência ela vai falar que a partícula ela sai, né, ela passa a evoluir do seu estado de superposição pela interação que existe com o ambiente, o que é diferente na perspectiva do colapso da função de onda. O colapso da função de onda vai dizer que a partícula sai do seu estado de superposição a partir do momento que ela é o quê? Medida, que ela é observada. Então, vamos focar agora no processo da decoerência quântica, que ela vem, nessa abordagem, ela vem para explicar esse problema da medida, né? Os problemas da medição. Então imagina que a partícula ela tá lá, tá no seu estado de superposição. Então a partícula ela tá as partículas são em estados de superposição, são probabilísticas, né? Probabilísticas. Elas estão em diversos estados ao mesmo tempo. No processo de decoerência, o que eles vão falar? Olha, quando a partícula se materializa, né, que ela sai do seu estado de superposição, não é porque existe um observador consciente. É porque ela interagiu com o ambiente, então ela sai desse estado, né, sem espaço, sem tempo indefinido, e passa a existir num local, vamos dizer assim, bem definido no espaço e no tempo. Então aqui que é legal a gente fazer essa analogia. Pensa assim, lá no experimento da dupla fenda, que você certamente já ouviu falar. O que acontece? Quando você dispara, por exemplo, os elétrons, né, em seu estado de onda, por exemplo, então os elétrons eles vão passar por esses dois buracos da fenda, certo? Aí eles vão ter uma interferência, e lá no final da parede, o que a gente vai ver? A gente vai ver somente ondas, ok? Agora imagina que dentro desse experimento, a gente vai colocar lá o aparelho, tá? Então a gente coloca esse aparelho onde ele tem uma alta precisão. Então, quando esses elétrons agora vão ser disparados, aqui você tem um aparelho de alta precisão, pensa assim. O que vai acontecer? Quando esses elétrons são disparados, esse aparelho captou a informação. Neste momento, qual que vai ser o resultado lá na parede? Já não passa como onda, vai passar como partícula. Vamos pegar um outro exemplo agora, supondo que a gente não vai colocar agora um aparelho de alta precisão, a gente vai colocar um aparelho aí de precisão intermediária. Então, as partículas, né, os elétrons, eles vão ser disparados. Quando eles passam aqui por essas duas fendas, o que acontece? O primeiro foi alta precisão, então tivemos o resultado de partículas. O segundo, pensando aqui numa precisão intermediária, aqui o elétron passou como onda e partícula ao mesmo tempo. E aí que entra a questão da decoerência. Dentro desse estudo, eles vão falar que o quê? A interferência do aparelho, né,
a partícula com a interferência que tudo que tem naquele ambiente, incluindo o aparelho, por quê? Porque o aparelho ele pode emitir fótons para essa partícula. Então, a partir desse momento que a partícula está interagindo, né, a partícula em seu estado de superposição interage com o ambiente, ela já deixou o seu estado de superposição, ela já foi materializada. Então, essa perspectiva da decoerência, ela descarta a necessidade de ter um observador. Porque dentro desse experimento, se eles estão falando que é o ambiente que está interagindo e que faz a interação com o ambiente faz com que a partícula saia do estado de superposição, significa dizer que quando a partícula interage com o ambiente, ela já está materializada. Então, quando um observador consciente observa, ela já está materializada. Ele não está observando em estado de superposição. E, obviamente, para que os cientistas consigam fazer esses estudos, precisa de um aparelho. Não tem como interagir com uma partícula sem ter algum tipo de estrutura, algum tipo de aparelho. Inclusive, quando eles fazem esses tipos de experimento, eles procuram isolar bastante o ambiente para eles poderem aí fazer esses cálculos e todas essas medições. Mas aí aqui tem um ponto bem importante. Então perceba, eu dei o exemplo das duas medições, né? Uma de alta precisão e uma de precisão intermediária. Então esses resultados eles são diferentes. Na primeira ele passa somente como partícula, na segunda ele vai passar como onda e partícula. Beleza? Para o colapso vai ser uma outra abordagem, tá? Vai falar assim, não, a partícula só sai do seu estado de superposição a partir do momento que existe um observador consciente, ou seja, a partir do momento que ela é medida, ela passa a ter um estado definido e determinado. Mas aí, ok, a decoerência, ela traz algumas respostas, né? Se a gente parar para analisar. Por quê? Aqui na nossa vida física, na nossa vida prática, a gente não consegue observar esses comportamentos quânticos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o flip chart, eu tenho a minha caneta, a gente não consegue ver comportamentos quânticos aqui neles. Apesar de que tudo no universo, né, tudo que existe, incluindo nós, é formado, né, por átomos, partículas subatômicas e existem esses comportamentos que existem no mundo quântico, aqui na macro-realidade a gente não vê. Por que a gente não vê aqui na macro-realidade? Justamente pela questão do que eu acabei de falar da decoerência quântica. Tudo aqui então agora nesse momento no nosso ambiente está interagindo, por conta disso a partícula vai perdendo a sua coerência, então ela passa a se materializar e deixa esses comportamentos quânticos. Então a decoerência é como se ela explicasse essa, vamos dizer assim, essa transição, né, de comportamentos quânticos aqui para nossa macro-realidade. Mas aí eu gostaria de trazer uma coisa interessante aqui para você avaliar junto comigo. Perceba então que toda essa explicação, essa interação com o ambiente, a decoerência, ela só vai acontecer por meio do quê? Por meio do entrelaçamento quântico, tá? Se você não assistiu ainda o vídeo sobre entrelaçamento, eu vou deixar aparecer aqui na tela ou aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir. Então, o entrelaçamento quântico, o que ele é? Você tem duas partículas, você correlaciona essas partículas, depois você separa essas partículas. O problema, na verdade, não é um problema, né? É que agora é assim, a informação, pensa assim, vamos pensar como sistemas, né? Que é o que eles chamam. Então eu tenho o sistema A e o sistema B. Uma vez que eles estão entrelaçados, a informação do sistema A passa a ser a informação do sistema B. Então não tem como falar que a gente está trabalhando com duas partículas. Na verdade é uma partícula só. Então é por isso que aqui no mundo, né, na macro-realidade, a gente não consegue perceber esses comportamentos quânticos. Por conta disso, a decoerência está explicando que o ambiente está afetando a questão da superposição. Então aqui tem dois pontos interessantes. Eu tenho um ambiente, né? Forças fundamentais interagindo faz com que a partícula perca sua coerência, tá certo? Mas tem uma informação aqui também, correto? Para eu saber que o ambiente está interagindo com a partícula, isso é uma informação. Mas aí, quem recebe
esta informação? Essa é uma pergunta muito interessante, que a decoerência não responde. Então perceba que faz sentido o que a decoerência está falando, realmente o ambiente está interagindo, certo? Mas quem capta essa informação? Mesma coisa vale para o processo do colapso da função de onda. Quando há a medição, quem recebe a informação da medida, daquilo que foi medido? Será que precisamos, então, de um observador consciente para receber essa informação? No processo da decoerência, torna a dizer, muito bem explicado. Mas quem tem a informação de que realmente a partícula interagiu com o ambiente? Então sabemos que é por isso que ela perde seu estado de superposição e passa a ter uma posição determinada, específica no espaço e no tempo. Então será que tem como mesmo a gente isolar um observador consciente? Segura essas duas aqui agora, a decoerência e o colapso da função de onda, mas guarda muito bem essa palavra. É preciso informação. Já percebeu que quando a gente faz o entrelaçamento, o que acontece? A informação daqui passa a ser informação daqui. Então, quando está tendo uma interação do ambiente, acontece que informações estão sendo trocadas. Agora a gente vai olhar um pouquinho para a questão pela visão, pela perspectiva da psicologia analítica, tá? Do Jung. Vamos pensar no conceito de arquétipos inconsciente coletivo. Tem vídeo já aqui também vou deixar aparecer aí no card para você e vou colocar aqui embaixo aqui na descrição para você se aprofundar um pouquinho mais. Os arquétipos do inconsciente coletivo, tá? Eles eles estão influenciando a nossa psique. Se eu não tenho consciência, eu não sei quais são os arquétipos do inconsciente coletivo que estão se manifestando em mim, influenciando a minha psique, minha maneira de enxergar o mundo, de pensar, de sentir, de me comportar. Para eu saber quais são os arquétipos do inconsciente coletivo que estão afetando a minha vida, eu preciso ter consciência disso. Para que eu tenha consciência, eu preciso do quê? De informação. Eu preciso conhecer os arquétipos, o que são arquétipos, e tomar consciência de quais arquétipos estão manifestados nesse momento e que estão influenciando a dinâmica da minha psique. Percebam onde eu quis chegar, pessoal? Percebam que a gente tem duas abordagens diferentes, né? A mecânica quântica e a psicologia analítica. Daqui da mecânica quântica eu puxei duas perninhas, né? Eu trouxe a decoerência quântica e eu trouxe o colapso da função de onda. Pela psicologia analítica, eu trouxe a questão dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Com base nisso, eu quero trazer a reflexão de que eu preciso de um observador consciente. Eu preciso de uma consciência, de algo ali que possa receber a informação. Como que se sabe? Vou perguntar de novo. Como que se sabe que é o ambiente que está interagindo com a partícula e por isso que ela sai do seu estado de superposição? Alguém recebeu essa informação. Como se sabe que é somente medindo que vai acontecer o colapso da função de onda? Alguém precisa dessa informação. Como que eu sei qual é o arquétipo que está manifestando e afetando a dinâmica da minha psique? Eu preciso de uma informação. Então eu preciso de um observador consciente. Em outras palavras, pessoal, mesmo que sejam abordagens diferentes, estão olhando para outras coisas, a gente tem algo muito em comum aqui. O observador consciente. Nós aqui. Enquanto a mecânica quântica diz que nada é determinado, a psicologia analítica também diz a mesma coisa, porque os arquétipos são o quê? São vivos, são dinâmicos da nossa psique. E a partir do momento que eu entro nesse processo de individuação, eu vou trazendo aqui para dentro, me acertando para que eu possa tornar aquilo que de fato eu sou, que é o tornar o si mesmo.
Então perceba que não tem nada separado, não tem nada isolado. Porque a decoerência está falando que o quê? Existe uma interação com o ambiente. E pelo fato de ter essa interação, né, essas partículas aí, vamos dizer assim, se afetando, você tem um determinado resultado, você sai do estado de superposição. Pelo lado dos arquétipos do inconsciente coletivo, porque os arquétipos do inconsciente coletivo, o que o Jung falou na obra dele? Que são experiências, né, comportamentos, cultura, tudo que está no inconsciente coletivo de toda a humanidade, desde lá dos nossos ancestrais. Ou seja, essa interação também afeta a nossa dinâmica psíquica. Resumindo, e em outras palavras, nós precisamos ser o quê? Conscientes. E nós precisamos, e para a gente ser consciente, a gente precisa do quê? De informação, pessoal. Assim como nada é determinístico, se você tiver uma situação difícil agora, em alguma área da sua vida, se você estiver passando por qualquer problema, saiba que você precisa do quê? Informação. Com informação você se torna consciente e você muda essa situação. Porque na sua vida prática, né, na nossa vida prática, a gente não está preocupado em materializar partículas. Né? E provavelmente você tem sonhos, você tem projetos, você tem metas, você tem muita vontade aí de realização, de autorrealização. Então você precisa ser uma pessoa consciente, ter a informação daquilo que você quer, daquilo que você deseja, daquilo que você almeja aí para sua vida. Bom, agora eu vou deixar você aí com a cabeça fritando um pouco e eu também gostaria de saber a sua opinião. O que você acha dessas abordagens? O que você acha da decoerência quântica? O que você acha do colapso da função de onda? E o que você acha também dos arquétipos e do inconsciente coletivo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para você, obrigada e até o próximo vídeo.